Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, André. A pessoa terminou comigo pois iria trocar de estado. E em menos de uma semana ficou com outra e fez questão de me falar. Maldade? Impressionante as pessoas. Maldade? Veja bem, minha querida, eu não vou dizer ou classificar como maldade, mas é, no mínimo, uma falta de responsabilidade afetiva. Quando a gente fala de responsabilidade afetiva, precisa tomar cuidado, porque tem gente que ainda hoje fica com esses discursinhos, querendo dizer, é mimimi, eu quase morri. É igual quando pessoas da minha geração querem ridicularizar as conversas e os diálogos que deve se ter hoje sobre bullying, por exemplo. Os impactos disso na vida de uma criança, de um adolescente. Imagina, na minha época não tinha nada disso. Era tudo que falava e ninguém morria por causa disso. Não morria? Pessoas da nossa geração eu atendo aqui. Chegam aqui, muitas vezes com relacionamentos tóxicos, porque a imagem que internalizaram de si mesmas é tenebrosa. E muitas vezes sabe de onde surgiu? Do bullying. Teve até uma família maravilhosa, equilibrada, mas desequilibrou tudo na infância e na adolescência, principalmente pelo comportamento dos outros, fez com que a pessoa tivesse uma imagem distorcida de si mesmo. E, portanto, buscasse e implorasse por aceitação, ainda que fosse de uma pessoa tóxica, que é o que geralmente acontece. Quando eu tenho uma ideia distorcida sobre mim, a chance de eu entrar numa relação tóxica é enorme. Então precisa tomar cuidado porque, tá vendo? Quando fala sobre responsabilidade afetiva, parece que é mimimi. Não que não hajam os mimimis por aí de fato, né? Mas a gente tem que saber identificar quando é mimimi e quando é de fato algo que merece ser pensado. Então, responsabilidade afetiva é pensar no outro, pensar na ação que eu vou ter. Então, por exemplo, eu tenho o direito de terminar um relacionamento. Pelo amor de Deus. Aliás, quanta gente fica dentro de relacionamentos justamente porque não acha que tem o direito de terminar, porque a outra pessoa é boa comigo. Então, o fato da outra pessoa ser boa comigo parece que não me dá o direito de terminar a relação, ainda que eu não tenha mais sentimentos para permanecer dentro de uma relação amorosa. Então, olha que assunto interessante que nós estamos abordando aqui. Eu tenho o direito de terminar um relacionamento quando eu quiser. Agora, tá vendo que até o quando eu quiser, ele dá uma segurada? Eu tenho direito de terminar quando eu quiser? Sim. Agora, se eu tenho responsabilidade afetiva, por que eu vou terminar agora que a pessoa está passando por um problema tão delicado de saúde? Por que eu vou terminar agora que a pessoa está para concluir a faculdade dela, fazendo TCC, preciso terminar agora? Então vocês estão entendendo onde entra a questão da responsabilidade afetiva? Eu tenho o direito de terminar com a pessoa, claro, mas como eu vou fazer isso? É o como. O como eu vou fazer é que entra a responsabilidade afetiva. O patrão, ele tem o direito de repreender o seu funcionário, de chamar a atenção. Agora, como eu vou fazer isso? Então, vocês percebem que aqui, minha querida, eu não vou nem falar de maldade, como você colocou a questão, mas como a coisa é feita ou por quê? Qual o intuito da pessoa, então, vir me falar, certo? Por quê? Porque terminou comigo, porque vai trocar de estado. Então, por exemplo, não é?
vocês moram aí, vamos colocar em Minas, e aí a pessoa vai para Bahia. E aí, ok, tá vendo? Aqui entra dentro de uma questão de responsabilidade afetiva, no sentido de, olha, tô trocando de estado e eu não vou dar conta de manter uma relação à distância. Eu nem acredito que funcione uma relação à distância para mim. A pessoa pode falar para mim, porque pode funcionar para muita gente. Para mim não funciona, então eu prefiro que nós terminemos. Ok, entra dentro da responsabilidade afetiva. Eu me conheço, me percebo, eu sei que eu não vou dar conta, então justamente por eu ter responsabilidade sobre o meu sentimento, sobre o seu, porque eu não vou dar conta, então eu vou começar a aprontar, eu vou começar a me interessar por pessoas que estão aqui, por eu querer ter responsabilidade, é melhor eu terminar. Então, ótimo, perfeito, atitude ótima. Aí eu termino, aí eu já fico com uma pessoa e faço questão de vir te falar que eu fiquei com uma pessoa. Tá vendo, gente, como uma pessoa pode ter tido uma ação que a gente pode configurar como, nossa, que legal, tá dentro da responsabilidade afetiva. Só que depois ela tem uma outra ação que não faz o menor sentido, nem combina com aquela ação anterior, onde ela pensou. E isso, na verdade, faz até a gente questionar se essa ação de ter terminado por ir para outro estado, se ela está dentro realmente da responsabilidade afetiva, ou se a pessoa já queria terminar e só se aproveitou disso para terminar. Porque se a pessoa só se aproveitou disso para terminar, então essa consciência de que estou mudando de estado, e aí então a partir disso preciso ter responsabilidade e termino, então já não existe. É porque a pessoa já queria fazer, não fez antes, justamente muitas vezes por covardia, e se aproveitou de uma situação para fazer isso. E agora vem e faz questão de falar que já ficou com outra pessoa. O que motivou a pessoa a falar, nós não sabemos. Sabemos que isso não está dentro de uma responsabilidade afetiva. Porque machuca, você não tem responsabilidade, por quê? Porque sabe que você tem sentimento e que isso vai te machucar. Então, o questionamento é, se eu sei que isso vai machucar, por que eu fiz? Talvez porque eu queira de fato machucar. Agora, olha, por isso que eu falo, é tão gostoso isso, né? Refletirmos. Agora, se eu fiz porque eu sei que vai machucar, então eu fiz sabendo que vai machucar. Talvez seja porque eu quero ver você sofrendo por mim, então é maldade. Entendeu? Por isso que tudo tá na motivação. O que levou a pessoa a fazer isso? O que levou ela a ter essa ação? Se é esse raciocínio que eu estou dizendo aqui, certo? Eu sei que vai te machucar. E eu falo, porque você estando machucada, isso quer ou não me alimenta o meu ego. Eu me sinto mais gostoso. Maldade. É por isso que, gente, a gente tem que pensar o seguinte. Se eu chego à conclusão que é maldade, fazendo esse raciocínio que eu fiz aqui, então você não perdeu nada. Você, na verdade, ganhou. Porque era só uma questão de tempo para essa situação do eu gostar de ver você sofrer ir se manifestando dentro da relação. A pessoa começar a provocar ciúmes, justamente porque quer ver você angustiado e sofrendo por ela, tendo atitudes de dar gelo em você porque quer você correndo atrás dela. Então, ações tóxicas iam começar a surgir dentro da relação, se essa é de fato a motivação e o que fez com que a pessoa fizesse isso. Ou seja, eu não perdi, eu ganhei. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.